Amém, irmãos? Como Deus tem falado nesse lugar, né? Os irmãos podem se assentar com a gente aí. Vou falar de uma forma muito especial. Eu quero primeiramente externar minha gratidão a Deus, os irmãos, pastores, a pastora, a esposa, os irmãos. E também quero pedir perdão da igreja, os irmãos, devido ao horário que chegamos, porque meu desejo era chegar aqui no início do trabalho, mas devido a algumas circunstâncias na estrada, furou o pneu, não posso nem furar outra agora, porque se furar outra eu vou ter que dormir, né? Furou o pneu, estava um tumulto aí. Eu me lembrei de quando tudo isso veio acontecendo, a gente vindo de lá para cá, e pessoas na frente não andam, não desempatam o caminho. Eu me lembrei da primeira noite que eu estive aqui. Na primeira noite que eu estive aqui, alguém, acho que a moça não está aqui não, né? Então, ela naquele dia se manifestou no inimigo na vida dela e disse que não sabia por onde nós entramos, que ele guarda essa cidade. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não dá legalidade para o inimigo dele. Eu fiquei imaginando, né, tantos empecilhos, tantas coisas que começaram a surgir para que nós quase não conseguimos chegar. Aí a pastora falou, mas não, vamos chegar em nome de Jesus. Nem que seja para o amém. Eu falei para o amém e para receber uma oração. Já recebi a oração, Deus já falou comigo. Então Deus é bom demais. Cheguei aqui, peguei a pastora falando ali, mas não som que eu não consegui nem entrar no templo. A glória estava tão grande que eu falei, não posso entrar. E se eu entrar eu não vou nem ficar de pé. Mas foi muito bom, irmãos. E tudo que a gente, no tempo que eu cheguei aqui, tudo que eu ouvi aqui, esse testemunho, de tudo que foi dito aqui, até do nosso amado irmão ali, que ficou viúvo, que está cuidando do filho e deixando uma lição para nós de valores, de valorizar aquilo que temos enquanto está vivo, enquanto está do nosso lado. E a gente fica imaginando como Deus é bom, como Deus tem cuidado do seu povo, da sua igreja, de uma forma muito especial. Então Deus falou muito já no meu coração aqui nessa noite. Eu confesso para os irmãos, eu vou tomar um tempinho dos irmãos, por causa do compromisso, né? Não porque Deus já falou aqui, eu sei que Deus quer falar todo o tempo, né? A gente estava lá na igreja ontem, o irmão falou assim, a gente tem um louvor aí, o pastor falou de alguns louvores aqui, e tem um louvor que ele é muito lindo, a melodia dele, né, que sempre é cantado, que ninguém explica Deus, né? Esse louvor ele é lindo, mas eu descobri ontem uma coisa muito maravilhosa. Explica Deus, porque nós temos a Bíblia explica Deus. A Bíblia explica Deus, porque a Bíblia é o passaporte do cristão, né? Por isso que o cristão tem Bíblia, então ela explica Deus, mas não vamos falar de Deus se não tiver a Bíblia, não é verdade? Então a Bíblia explica Deus, e pessoas que não têm a prática da Bíblia, diamantes da Bíblia, tem homens de Deus, como essa retaguarda que está aqui, mulheres de Deus como a pastora ali, que explica Deus para aqueles que não entendem, através dessa palavra. E eu fiquei muito feliz que esse tema colocado na igreja, por esses 4 anos, é um tema tão lindo, maravilhoso, que faz jus, porque não se fala simplesmente de escatologia, mas fala do presente, do futuro e até mesmo do passado, e de uma responsabilidade muito grande, comprometedora a mim, de Jesus me dizer a forma que Ele me quer e a forma que Ele quer a sua igreja. E a forma que Jesus nos quer é uma forma de santidade, de santificação. Porque a minha palavra pode não ser a verdade, mas a palavra dele é a verdade. Porque ele é a própria palavra.
Então, esse tema é muito sugestivo por isso, que Jesus ele ensina aos seus discípulos sobre a questão, porque ele vai deixar os discípulos, fisicamente falando, Jesus vai deixar os seus discípulos, e ele vai pedir o Pai para guardar eles do mesmo amor, da mesma forma. Então ele começa a orientar o seu povo, a sua igreja, da maneira que vai vencer, porque é muito fácil vencer quando Jesus estava. A dificuldade para vencer é depois que Jesus fosse, né? E às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, porque na igreja é muito bom e saímos muito abençoados, né? Pela palavra, pelo testemunho, por louvores que são entoados, mas nós precisamos entender o que vamos ser daquela porta para fora, né? E da porta para fora cada um vai se direcionar para a sua casa, e a santidade não pode ser só aqui. A santidade tem que permanecer lá fora. Então, quando Jesus disse isso, esta palavra, ele deixou para nós algo muito glorioso. E eu quero nessa noite aproveitar. Eu ia louvar até o Senhor com gorinho, mas não vou louvar não. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. O tema, eu queria que os irmãos só dissessem para mim qual é o tema. Não, qual é o versículo, irmãos? E o que ele fala lá? O que Jesus falou lá? Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele falou, santifica-os, né? Na verdade, porque a sua palavra é a verdade. Falou no coletivo. Isso é maravilhoso, que Jesus fala no coletivo. Fala individualmente? Fala. Mas fala também no coletivo. E eu ouvi aqui alguém dizer algo interessante, que Josué disse, né? Capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Deus falou com Josué: olha, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que vá pelo seu caminho. Porque quando Deus chama Josué, ele vai dizer para Josué algo muito interessante e muito profundo. Por que ele vai dizer algo interessante e profundo? Porque ele fala: olha, Josué, meu servo Moisés é morto, e você vai fazer este povo herdar a terra prometida. Tem Jordão para atravessar, tem muralha para cair, tem gigante, mas você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Então, ser forte, ser corajoso, mas não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite. E Deus fala isso com Josué, e quando vai ser para atravessar o Jordão, a Bíblia vai dizer, no capítulo 3, versículo 5, que Josué vai dizer para o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor quer fazer maravilha no vosso meio. Aleluia. Então a gente vê que Josué chama o povo a uma responsabilidade, a um comprometimento de santidade, de levar uma vida íntegra e santa, porque Deus quer fazer maravilha, mas Deus opera maravilha mediante a nossa santidade, porque Deus não tem comprometimento com o pecado, né? Deus não compromete com o pecado, mas Ele tem compromisso com a santidade. Por isso Ele ensinou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando Ele ensina a Josué a tomar essa atitude com o povo, porque simplesmente não era atravessar o Jordão, era o que viria depois do Jordão, era o que viria a acontecer. Então santifica, porque o Senhor vai fazer maravilha. Tanto é que o povo começa a receber algumas vitórias, algumas bênçãos, as guerras, as batalhas começam a ser vencidas. E a gente que é meio pentecostal, né? E essas batalhas é maravilhosas, a gente se alegra, mas não podemos nos alegrar, né, na questão de ser pentecostal e deixar de vigiar nessas batalhas, porque de repente podemos ser surpreendidos por algo. Então Josué já havia falado, já havia conscientizado o povo aquilo que Deus queria que eles fizessem, e dá um determinado dia
E Josué vai mandar alguns guerreiros para a batalha, manda poucos soldados. No capítulo 7, e a irmã falou aqui, a pastora falou aqui do Ai de Deus, mas eles vão enfrentar o povo de Ai. E a Bíblia vai dizer para nós que eles vão, e a Bíblia diz para nós que eles são derrotados. E o cristão tem que estar preparado, porque cantar o hino da vitória é muito bom, levantar a bandeira da vitória é muito bom, mas o inimigo está sempre armado para nos destruir, porque a Bíblia diz que o leão, o diabo, ele brama como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E o que acontece é que quando Josué dispensa o povo para que o povo vá e peleja naquela batalha, o povo volta derrotado, destruído, cabisbaixo, desanimado, frustrado, porque quem está acostumado a só vencer o dia que perde, a situação é complicada. E Josué não entende, porque Josué está numa posição que Deus colocou. Josué está numa posição que Deus chamou para que ele tivesse. Até porque, se nós formos olhar a história mais atrás, a história traz alguém escolhia Finéias para assumir o lugar de Moisés, quando Moisés seria morto. Porém, Deus, que não atenta pela aparência, mas sim para o coração, e Finéias era um homem que ele não tinha equilíbrio emocional. Finéias era um homem que era muito rígido, era muito duro, e o povo não conseguia acompanhar as atitudes dele. Mas Josué era um homem que sentava, ouvia, compreendia e procurava sanar o problema. Então, quando Josué anda com Moisés, Deus está preparando Josué para que assuma o lugar de Moisés. Eu já quero começar a profetizar para você aqui, que você está aqui não é à toa, porque Deus está te preparando para algo grande. Deus já está te preparando nesta noite, porque coisas maiores vão acontecer na sua vida, coisas maiores vão acontecer no seu ministério, e de repente alguém não vai nem entender, mas Deus vai operar grandes coisas através de você, porque você é cidadão do céu, você é nação eleita, você é propriedade escolhida de Deus, e Deus te escolheu para uma grande obra. Então não temas. Finéias até queria subir, lógico, mas não era para ele. Então Deus escolhe Josué e dá a missão para Josué. Josué era um homem simples, humilde e submisso. Mas quando chega nessa batalha, Josué se preocupa. E a Bíblia vai dizer que Josué vai falar com Deus: por que perdemos? Paulo já não tinha escrito aquela carta aos Romanos, mas a carta aos Romanos não fala que nós somos apenas vencedores, fala que nós somos mais do que vencedores. Então, ser vencedor é pouco, nós somos muito mais do que vencedores. E Josué fica preocupado, porque ele já passou o posicionamento para o exército, para o povo que estava com ele. Josué já havia dito o que poderia acontecer, e de repente volta triste, derrotado, humilhado. O que aconteceu? Aí quando Josué vai falar com o Senhor, Deus fala com Josué: amanhã bem cedo você levanta e faz o povo passar um por um perante a sua face, e com quem estiver o pecado, o problema, eu vou te mostrar. Josué convoca o povo, levanta cedo e pede para o povo passar perante ele. E quando o povo vai passar perante ele, tem um anátema no meio. Tem alguém que está trazendo maldição no meio do povo. Deus já falou aqui nessa noite que ele vai tratar com pessoas. Deus já falou aqui nessa noite que tem pessoas que precisam mudar. Pode não mudar o caráter, pode não mudar, mas tem que mudar de atitude, o procedimento. E a Bíblia vai dizer para nós que a sorte cai sobre Acã. Havia roubado a capa, ouro escondido, enterrado. E a Bíblia fala que de repente Josué, quando vai passando um por um,
E quando chega na vez de Acã, era ele. A Bíblia diz para nós em Lamentação 3:22 que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas naquela época não teve isso. Naquela época Deus falou com Josué: olha, não só mata Acã, mas toda a sua família. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite que Deus não quer acabar com a sua família, não quer acabar com o seu ministério, mas quer matar tudo aquilo que te impede a ser sincero diante de Deus. Você serve a Deus com sinceridade, com pureza de coração, com pureza de alma. Porque a Bíblia vai dizer para nós, Salmo 119, versículo 140, por isso é a tua palavra, por isso teu servo a estima ou ama. Salmo 119, versículo 11 vai dizer assim que a Bíblia vai dizer que o Senhor está dizendo para o salmista vai dizer que a palavra do Senhor, ele escondeu no coração para não pecar contra Deus. Esse poder vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele não escondeu omitindo a palavra de alguém conhecer. O esconder que o salmista dizia é que a tua palavra já está fazendo parte da minha vida, e aquilo que o Senhor me deu, o diabo não vai levar. Ninguém vai saquear, ninguém vai arrancar, como o irmão falou aqui. Pode até estar em Lodebar, mas aquilo que o Senhor me deu vai ser meu e pronto. Esta palavra, Hebreus 4:12 vai dizer: é viva, é eficaz, é penetrante, penetra entre juntas e medula, vai até a divisão da alma e apta para discernir pensamento e intenção do nosso coração. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Interessante que Deus vai dizendo para o seu povo de uma forma muito especial, porque o salmista do Salmo 119 é lindo, é extenso, mas é maravilhoso, né? Ele vai dizer: esta palavra, ela não só é lâmpada para os meus pés, mas ela é luz para o meu caminho. O cristão não anda em trevas. O cristão sabe aonde ele pode entrar. O cristão sabe aonde ele pode colocar a planta dos seus pés, porque a palavra de Deus ilumina ele para onde ele quer que ele for. Ele não é mais direcionado pelo homem, pela sua própria vontade, porque Salomão vai escrever Provérbios 16, versículo 1, ele vai dizer: o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus. Talvez a gente faz tanto plano. Eu, por exemplo, fiz plano hoje, né? Queria chegar aqui no horário, né? Levou tudo, mas a resposta certa vem de lá. Porque aquilo que parece ter sido impedimento na minha caminhada foi livramento. Parece até que foi impedimento. Ah, estou atrasado, eu tenho que chegar, porque se eu não chegar no horário fica chato. Mas Jesus está dando livramento. Então deixa embora, vai chegar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O salmista no Salmo 24, ele diz uma coisa interessante que me chama a atenção também. Ele faz uma pergunta. Essa pergunta não vai valer para nós aqui não. Eu vou usar a palavra, não vai valer para nós não. Mas nós só vamos ouvir. Amém? Quem pergunta parece direcionado para alguém, né? Quem subirá? Eu vou subir. Quem vai subir? Opa! Eita! Aleluia! Ele vai dizer: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem vai chegar lá, irmãos? Quem vai permanecer no seu santo templo?
puro de coração. Esse certamente verá o Senhor. Oh, glória! Salmista, quando faz essa pergunta, ele está fazendo uma pergunta tão gloriosa que ela é tridimensional para mim e para você. Ela fala desse tempo, fala do tempo e fala de uma eternidade. Então ela é tridimensional para mim e para você, para a igreja da atualidade. Então quando a gente lê a Bíblia e vai começando a ver o que Deus está falando, isso dá um gozo na nossa alma tremendo, de uma forma gloriosa. A Bíblia diz para nós aqui no livro de João, diz assim: santifica-os na verdade. Ele chamou a santificação. Depois ele fala de uma verdade. E ele fala, porque a tua palavra é verdade. Existem algumas fontes de verdade e existem algumas fontes de santidade. Existe aquela fonte de santidade que da minha vida cuido eu, né? Existe uma fonte de santidade de quem é você para dizer que eu não sou santo, né? Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que os olhos do Senhor estão sobre todos na face da terra. Provérbios 15:3 vai dizer assim: os olhos do Senhor contemplam os bons e também os maus. Provérbios 15:13 vai dizer assim, a Bíblia vai dizer assim, que a alegria do coração aformoseia o rosto, mas com o coração triste o espírito se abate. Então quando eu vejo essa situação dessa santidade, nós não se portamos de uma santidade pela maneira que vestimos, nem talvez pela maneira que andamos, mas pela maneira com a que nós estamos comprometidos. Porque o meu comprometimento não é com o homem, é com Deus. E o pastor mencionou a palavra aqui, muito linda, 1 Samuel 15:22, que ele disse algo tão interessante, que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Só que eu tenho que submeter à vontade de Deus. E a santidade implica muita coisa, até em relação àquilo que o pastor transmite para nós. Que Hebreus 3:17 a Bíblia diz: obedecer aos vossos pastores, submetei-vos a ele, porque ele que vela pelas vossas almas e hão de dar conta dela no dia do juízo. Mas tem gente que não quer ser submisso, tem gente que já não quer mais obedecer. Mas graças a Deus que aqui não tem gente assim. Só lá onde eu vivo que tem gente desse jeito. Aí ele vai dizer sobre essa santificação. E quando você tem uma vida de santidade, João 8:44 não faz parte da sua vida. Vós tem por pai o diabo, é homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade, porque a verdade absoluta é Jesus. E a gente encontra pessoas com tantas verdades, mas não precisa ser assim para ser crente, mas não precisa ter relação, não precisa fazer, você está muito dramática, mas você pula demais, você fala muito. Meu Deus, o pastor falou que onde está o Espírito de Deus é a liberdade. E quem tem o Espírito de Deus tem liberdade para pular, para rodar, para profetizar, recebe a revelação de Deus, isso é quem está na verdade de Deus. Então a verdade, ela existe. E o interessante é que não basta a verdade existir, você tem que conhecer. É isso que João falou? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela pode até existir, mas se você e eu não conhecer, não tem libertação. E tem que conhecer para ser transformado. Quem não conhece não é transformado. Primeiro porque já vai dois no caminho de Emaús, andando tranquilo, sossegado. Já não eles caminhando, mas para o mestre. Acabou a nossa
nossa vida. O que vai ser de nós agora? E o mestre já vai conversando com eles. Vai conversando. O mestre vai perguntar, mas ele não sabe o que diz as escrituras. O mestre vai abrir os olhos deles, vai falando, e eles não entendem. O coração queima, mas não entende. Porque eles viram Jesus, mas não conheceram como a verdade. Então não basta ver, é conhecer. Amém? Glória a Deus. Por que não basta ver? Porque quando você vê com os olhos espirituais, a coisa é diferente. No livro de Reis, segundo Reis, a Bíblia diz, mas no capítulo 6, a Bíblia vai dizer para nós que o povo de Israel, eles sofreram uma perseguição e eles iam estar lá com o moço. E de repente o exército, quando ele levanta, ele vê um exército de cavaleiros, de pessoas que querem atacar. E ele sai para Eliseu, no versículo 17, e vai dizer assim: olha, vem um exército aí que vai ser de nós, o que nós vamos fazer? Eliseu faz uma oração, filhinho, vem cá. Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Abre os olhos do moço para que ele veja. Por quê? Abre os olhos, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Maior é o que está aqui dentro do que o que está lá fora. Porque aqui é o general que manda, aqui é o Senhor que manda. Maior é o que está conosco. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus. Aí, interessante que ele pede para abrir os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia vai dizer para nós em um dos caldeus que havia um homem reto, temente, obediente e que se desviava do mal. Só 4 qualidades. Homem maravilhoso. Eu não sei se eu tenho algumas delas, mas ele era reto, temente, obediente e desviava do mal. E a Bíblia vai dizer para nós que um dia os filhos de Deus vão se apresentar perante o Senhor. E o outro infiltra no meio. Que ele gosta de entrar no meio. Não é isso? A Bíblia falou através de Ezequiel, né? Busquei um que tapasse a brecha e nenhum achei. Se eu e você não entrar para tapar a brecha, o inimigo entra. Aí ele vai. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite: Deus dá testemunho desse povo aqui. Deus dá testemunho dessa igreja. A Bíblia vai dizer para nós que Deus pergunta para ele: rapaz, de onde você vem? Parece até uma conversa muito amigável, né? Vem de passear a terra aí, rodear por ela. Bom, passeou, rodeou. E aí? Você viu meu servo Jó lá? Vi. Mas também você dá tudo ele, né? Dando tudo ele, então você não vai ver blasfêmia na vida dele. A Bíblia vai dizer que isso é meio preocupante para nós, né? Meu Deus! Porque isso às vezes dói um pouco na alma. É reto, é temente, obediente, desvia do mal, mas Deus dá uma permissão, né? Tão lindo. E tem crente que quando Deus permite algo na vida dele, ele começa a retroceder. Mas o crente não retrocede, ele tem que prosseguir. Ele tem que ter testemunho como de Jó, ele prosseguir. Jó falou: nu eu vim, nu eu voltarei. Eu não vou desistir. Aleluia. Eu não vou desistir. Não pode até... posso até ser Jacó hoje, mas amanhã eu sou Israel. Hoje vai mudar. Porque se eu perseverar, Deus vai mudar a minha história. A pessoa não vai nem conhecer, porque hoje eu mando do jeito, mas amanhã eu vou estar andando diferente. E alguém vai olhar e vai falar: não é ele. A vida dele está mudando, ele não anda assim. Esse não é ele, porque Deus muda a nossa história. A Bíblia diz que ele manda, deixa tocar na vida de Jó, e quando deixa tocar na vida de Jó, e toca, e Jó vai. A esposa dele era crente, né? Fala dela não. Meu Deus. Tem que falar muito da mulher de Jó, não fala não, que a mulher é uma bênção. Jesus. Porque na realidade, esse amaldiçoa, seu Deus de morra não está querendo amaldiçoar, está querendo dizer outra coisa. Mas nós pegamos o nosso português aqui e trazemos para uma maldição. Mas ela fica preocupada. Qual a esposa que não fica preocupada? Olha, meu filho, homem mais rico do Oriente, tem tudo, vendo tudo que embora, só chega mais notícia.
uma notícia que ninguém gosta de ouvir. E vai indo, ele toca e joga. Jó vai vivendo onde chega, os amigos começa a acusar, começa a perturbar, fala tanto. Aí quando chega no capítulo 19, versículo 25, Jó profetiza algo interessante. Jó vai dizer para eles assim: olha, eu sei que você também sabe, senão você não estaria aqui. Você pode dar glória a Deus porque você sabe, senão você não saiu da sua casa hoje para estar aqui não. Falou, eu sei, você sabe de quê? O que você sabe? Eu sei que meu Redentor vive. Ele breve vai se levantar. Ele breve vai se levantar. Eu sei que ele vive e ele breve vai se levantar. A Bíblia diz que o momento passa, vai acontecendo as coisas. Na vida de Jó, quando chega no capítulo 42, versículo 5, a Bíblia diz que o Deus vai mudar o que fez Jó. Jó fala assim: olha, eu ouvia com meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. E Deus muda o cativeiro de Jó. Oh, glória! Então Deus que abriu os meus olhos e seus olhos espirituais nessa noite. Santifica-os na verdade. E a tua palavra, ela é a verdade. Oh, Jesus. Mateus 5,8, a Bíblia vai dizer: mais do que felizes é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Santidade. Isso é santidade, irmãos. Glória a Deus. Oh, Jesus. Meu Pai. Aleluia. Está quase na hora aí, né, pastor? Falta 4 minutinhos? As 4? É pão caiosa, essa aí é meio complicado para nós aí. Em Atos 20, 32, a Bíblia vai dizer para nós algo interessante. Agora encomendo a vós, ao Senhor, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar da herança entre os que são da santificação. Você tem uma herança de Deus, vai conviver entre aqueles que são da santificação, senão você não vai herdar nada. Se não viver em santificação, não tem como herdar. Então Jesus, Ele quer nos dar algo interessante, algo novo, quer que nós herdamos algo da parte dele, mas precisamos levar uma vida de santidade. Até porque, vou mudar um pouco aqui essa palavra, a gente estava falando de Josué, e Josué não preferiu deixar a herança, mas Jesus preocupou em deixar o céu para mim e você herdar. Deixou uma vida eterna para mim e você herdar. Deixou o rosto de ouro, deixou tudo para nós herdar. Aquilo tudo lá vai ser nosso. Nós vamos chegar lá e vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Nós vamos chegar lá, a coisa vai ser uma bênção gloriosa. Mas Josué não preocupou com isso. Josué preocupou em deixar legado, porque legado faz a gente valorizar mais. Herança nem sempre é valorizada. Vou tentar explicar aqui por quê. Porque quem herda alguma coisa geralmente não valoriza. Se você é motorista, seu pai vai lá na agência, compra um carro novo e coloca na sua mão, você não sabe quanto custa. Mas de repente você vai pôr todo mundo dentro do carro, vai dar qualquer problema, você não está nem aí, arranha, e você não sabe quanto custa. Não é verdade? Mas o dia que você tirar o dinheiro do bolso, comprar, você vai valorizar. Sabe por que a sua vida tem valor? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele abriu mão da própria vida. Ele se entregou por mim e por você. Ele abriu mão da vida dele. Por isso você tem valor. A sua salvação tem preço. E já foi pago esse preço. A única coisa que precisa eu e você agora é valorizar. Porque já pagou o preço para mim e por você. Mas há muitos que não valorizam. Há muitos que são daqueles da multidão que seguia Jesus, né? Há muitos que vão só pelo toque. E outros que vão só para ver o que vai acontecer. Vão lá ver se a irmã pula, se a irmã roda, se profetiza.
eu vou lá ver o que vai acontecer lá hoje. Eu vou falar, não, vou lá, que eu acho que tem uma cantina e eles não vão deixar eu ir embora com a barriga vazia. Mas tem outro que segue Jesus. Tem outro que segue a Jesus não é pelo pão. Não. Segue a Jesus porque reconhece que Ele é santo. Aleluia. A Bíblia vai dizer para nós, irmão, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, que a igreja de Deus que está em Corinto, ele vai dizer algo interessante. Aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, o nosso Deus, deles e nosso. Não importa a denominação, não importa de onde eu vim, mas eu estou no meio de um povo santo, porque eu faço parte dessa santidade de Deus. Eu faço parte desse meio, eu faço parte desse povo. Ainda que muitas pessoas podem estar aqui, nunca me viu, não me conhece, mas vai passar a conhecer hoje, porque nós vamos morar no céu juntos. Nós vamos seguir juntos, nós vamos estar lá juntinhos, louvando a Deus e glorificando a Deus. Então Jesus explicou e ensinou, falou com seus discípulos: santifica-os na verdade, que a tua palavra, ela é a verdade. Chamar a responsabilidade de uma vida íntegra, santa, uma vida de santidade, é algo que requer mudança de direção, mudança de hábito, mudança de comportamento. Então a gente precisa aprender isso, porque a minha carne e a sua carne, ela não se converte, mas aquilo que habita em mim mortifica a minha carne, para que sobressaia a santidade de Deus na minha vida. Na aparência eu sou o mesmo, mas Deus pesa um vaso de barro para que a excelência do seu poder habita dentro dele. E aqui tem vaso de barro, mas cheio da excelência do poder de Deus, cheio da excelência do poder de Deus, porque verdadeiramente você tem o Espírito de Deus que atua na sua vida. Passou os 4 minutos. Parar, né? Porque começou a rebeldia, não pode, né, pastor? Olha só, irmãos, o que acontece? A Bíblia vai dizer para nós que Saul foi um homem que Deus investiu na vida dele, porque o prazer de Deus é investir na nossa vida. Primeiro, porque primeiro Ele fez sua imagem e a sua semelhança. Então o prazer de Deus, pastor, é investir em nós. E Ele investiu na vida de Saul, porque a nação queria um rei para eles, alguém palpável, alguém que eles pudessem tocar, falar, porque todas as nações tinham, e eles achavam que eles não tinham. Tem crente assim hoje ainda. Pensa, parece que Deus não está comigo, Deus não está me vendo, estou passando por esse problema, parece que Deus não está me vendo, acho que eu vou lá no fulano, que o fulano vai ver a minha situação. É Deus. A Bíblia diz para nós que o povo escolheu, Deus deu, né? Deus é bom, que Deus, nós temos a imagem e a semelhança dele, Ele nos atende, porque o salmista diz que ele clamou o Senhor não só olhou, Ele fez mais do que olhar, Ele se inclinou para eles e ouviu o clamor dele. Então o único que pode fazer Deus se inclinar para Ele é eu e você. Por isso que o diabo quer que nós se dobramos diante dele, porque Deus se inclina para mim e para você. Olhou e atendeu o clamor. Então o povo pediu, Deus atendeu. Falou com Samuel: Samuel, dá a eles o rei, é isso que eles querem?
Samuel falou, mas não pode. Então Samuel ainda quis contender um pouquinho, questionar um pouco. Mas ele falou, Samuel, eu não estou rejeitando. Não, é a mim. Eles estão rejeitando, Samuel. Então dá a eles o rei. Sabe por quê? Porque Deus dá o livre-arbítrio no homem. A escolha é minha. Eu tenho que saber escolher. Aí deu livre-arbítrio. Porque, tudo bem. O que Deus fez? Investiu na vida de Saul. Saul não era, para ficar bem claro para nós aqui, Saul não era da linhagem. Não fazia parte da linhagem profeta nem nada. Mas Deus fez. Desce na escola de profeta e vai profetizar no meio dos homens. Tanto é que quando Saul chega, todo mundo estranha. Mas Saul está profetizando aqui, gente? Isso não é um filho de 15? Como está profetizando? Esse homem não faz parte da nossa linhagem, não. Vem para a escola de profeta e começa a profetizar. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Saul. E Saul começa a vencer muitas batalhas. E vai vencendo e a coisa vai ficando bom. Vai ficando maravilhosa. E chega um dia que Deus vai falar com Saul. Saul vai lá, pega os amalequitas, mata tudo, criança, mulher, tudo que tem, os animais, destrói tudo, não traz nada. Porque se você trouxer aquilo lá para o nosso meio, é anátema. E maldição não vive no meio do povo de Deus. Porque Neemias 13:3 diz assim que Deus transforma a maldição em bênção, mas a maldição não pode permanecer. Então mata tudo, arranca tudo, tira tudo. Mas aí ele vê o grande, ele vê o líder. Aí pega a pessoa, pega alguns animais e traz, esconde na sua casa. Eu falei aqui que nada se furta aos olhos daquele que nós temos que tratar. Por que nada se furta? Porque Deus enxerga uma formiga preta em cima de uma pedra preta na noite mais escura do deserto. Ele enxerga. Suas dentes são como chama de fogo. Ele enxerga. Não tem como ocultar de Deus. Aí o que acontece? Ele pensa que vai ficar escondido. Aí Deus fala com Samuel, vai lá na casa desse menino, fala com ele. Quando a Bíblia diz que Samuel foi lá falar com Saul, ele ouve os mugidos lá. Aí eu trouxe para fazer uma oferta para o Senhor. O Senhor não pediu, né? O Senhor não pediu isso. Eu não tenho nada que é amaldiçoado. Eu venho trazer para ofertar Ele. Porque aquilo que Deus santificou não pode ser amaldiçoado. Mas aquilo que Ele amaldiçoou será amaldiçoado. Ele falou para Abraão, olha, aquilo que você abençoar, será abençoado. Mas quem amaldiçoar, será amaldiçoado. Porque Abraão, porque você é meu porta-voz na terra. O que você disser, está falado. Você fala aí que eu vou assinar aqui em cima. Ele fez com Abraão, como fez com Elias. E de repente acontece uma situação dessa. E Deus, Samuel vai falar com Saul, Saul tenta enganar. E a Bíblia diz que Deus rasgou o reino de Saul. E Deus vai escolher um menino, Davi, para que possa assumir a posição. Porém, Davi vivia no campo, cuidava das ovelhas de seu pai. E quando ele está lá cuidando, e de repente ele manda com Samuel, vai lá na casa de Jessé, o Belemita, porque me provém de um rei naquela casa. E a Bíblia diz que quando eles vão, Samuel vai até lá, chega lá e fala com ele, qual que é a sua vida aqui? A minha vida é de paz. É de paz? Então entra. Eu venho, prepara um alimento, um almoço, porque o Senhor hoje vai prover de um rei nesta casa, nessa família. E a Bíblia diz que o sarado aparece, o bonitão aparece, né? Parece ilhado, né? Um homem com uma postura boa, bonita, né? Que aos olhos humanos, aos olhos da carne, lamentavelmente atraía. E quando o próprio Samuel, coitadinho, ele confundiu. Ele viu que esse homem forte, bonitão, sará, é esse aí. Falou, é esse aí que é o homem. Está diante de nós o homem. Ele falou, opa, não é esse não. Eu não vejo pela aparência. Eu olho por dentro. Porque a excelência do meu poder não habita por fora. A excelência do meu poder está dentro do vaso de barro. Eu vejo por dentro. Então passa os
ninguém senta à mesa. Não pode, Deus não mente. A Bíblia diz no livro de Lucas que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Tem mas o menino está lá no campo, coisa e tal. Traz ele, vamos ver. E de repente Deus, quando trouxe Davi, falou: esse aí está perante o Senhor. Agora Davi era o rejeitado. Davi era o menos visto. Davi é o que não vivia no meio do povo. Davi é o que estava afastado. E de repente Deus levanta Davi para reinar em Israel. Então, amados, eu estou parando aqui, estou parando. Eu vim pastor bem restrito hoje por causa do horário. Eu quero dizer para os irmãos que essa questão desse tema, santificos, na verdade, quando Jesus ele fala essa palavra aos seus, que ele está dizendo que diz aos seus, ele falando aos seus, como eu falei com os irmãos, ele estava orientando. E essa igreja aqui é uma igreja que a gente vê que é uma igreja que Deus tem orientado. O pastor falou aqui, segunda-feira nós pegamos firme aqui em oração. Os hinos da harpa foram entoados de uma maneira extraordinária, né? E os hinos da harpa são hinos de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, né? Paulo Macalão, esses outros homens aí que foram, a maioria deles foram homens cheios do Espírito Santo, que Deus usou de uma forma poderosa no momento de muita adversidade, para que eles pudessem compor esses hinos. E eu vou pegar uma gancha aqui na palavra do pastor, que hoje se faz alguns hinos, né? Se cantam, se louvam alguns hinos, de uma forma que parece, irmãos, parece que o nome do Senhor não é glorificado. Parece que o nome do Senhor não é glorificado. E Deus está atento a tudo isso. Está atento a tudo isso porque há pessoas que não santificam e fazem hinos, louvam o Senhor por aquilo que Ele vai receber, não por aquilo que Deus vai fazer. Então os hinos têm que tocar em nós. E os hinos que tocam em nós são hinos inspirados pelo Espírito Santo. Porque quando não é inspirado pelo Espírito Santo é apenas música, letras e melodia. Então isso não santifica ninguém. Mas tem hinos que você ouve, irmãos, de repentemente você sente o poder de Deus na sua vida. Às vezes começou, você começa a já sentir logo, aí você fala: gente, como é que a irmã canta, como é que a irmã canta? Não, é um hino inspirado pelo Espírito Santo. Eu falei aqui no outro dia, eu estive aqui, o que está lá em Mateus 10 diz, está na sua boca, está na minha, está na nossa boca. Não sois vós que vai falar, mas o Espírito Santo é quem fala para Jesus. Não é você que envolve, mas o Espírito Santo que louva através de você. Eu queria convidar a amada igreja a colocar sobre os nossos pés nessa noite. Aleluia. Aleluia.
Santo. Eu te quero, Espírito Santo. Eu te quero, Espírito Santo. Eu te quero, Espírito Santo. Eu te quero. Irmãos, eu queria saber que nessa noite, se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com o Senhor. Talvez você veja aqui nessa noite, você foi convidado para estar aqui por alguém. Alguém te convidou para que você participasse desse evento. E esse momento desse convite para participar desse evento foi um convite feito pelo próprio Senhor. Porque o salmista disse: mais vale um dia na sua casa do que em outras partes. E hoje você entrou no templo do Senhor e Deus tem algo novo para a sua vida. Porque não foi você que escolheu Ele, mas Ele te escolheu para estar aqui nessa noite. E se Ele te escolheu para estar aqui nessa noite, é porque Ele quer fazer o que Ele fez com Zaqueu. Ele quer ir com você para casa. Ele quer ceiar na tua casa. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro com o Senhor, é aqui, nós vamos orar por você. Aleluia. Não tem ninguém? Não, que Deus possa abençoar. Eu quero dizer para o nosso irmão ali, o irmão que falou aqui dos valores. Bom, Deus manda dizer para o irmão algo muito interessante, que ele tem cuidado do irmão, vai continuar
continuar cuidando, mas para o irmão não se afligir no seu coração. Descansar no Senhor. Porque o melhor está por vir na vida do irmão. Porque há coisas na nossa vida que parece que não é da vontade de Deus. E ele falou com Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não sabe, mas vai saber depois. Então quero dizer ao irmão que Deus falou que Ele está cuidando do irmão e vai continuar cuidando e cuidando do filho do irmão. Então vamos descansar no Senhor. Fica firme, descansa no Senhor, que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou passar a palavra para o pastor, senão eu vou ficar aqui até tarde fazendo uma vida. Amém? As palmas louvam.